Fala pessoal, módulo 25, frente 1 da nossa apostila, aula de permutações, importante para a nossa sequência aí do estudo da análise combinatória. Na aula passada a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem e os arranjos, né? Arranjo é o tipo de agrupamento que você vai ter quando você precisa agrupar N elementos em K posições, inclusive a ordem importando para o resultado final dessa composição que você vai fazer. Agora, a permutação é um tipo especial de arranjo quando o número de posições é igual ao número de elementos que você vai distribuir. Então, assim, você tem uma situação de permutação quando você vai distribuir N elementos em N posições e a ordem importa. Por exemplo, quando você vai escolher caminhos de ir para um lugar para o outro, ou sentar nas poltronas de um cinema, 5 pessoas sentando em 5 poltronas. Teatro, quando a poltrona é numerada. Mapa de sala, por exemplo, 30 alunos sentarem em 30 alunos, em 30 cadeiras diferentes, enfim. Se a ordem importa na hora do agrupamento, é arranjo. Mas quando no arranjo o N e o K são iguais, você tem um tipo especial de arranjo, você tem uma permutação. Os anagramas são tipos bastante especiais de exercício, que a gente vai ver aí durante nosso vídeo de hoje, que são agrupamentos de letras, não necessariamente formando palavras, mas vocês vão entender por que a gente pode encaixar os anagramas nas permutações, mas sempre lembrando que permutação, a ordem importa, portanto é um tipo de agrupamento que a gente pode chamar de arranjo, mas não é um arranjo comum. São N elementos em K posições, onde o N e o K são iguais. N elemento em N posições. Então, você tem permutação, certo? Nesse caso, lembrando da fórmula do arranjo aqui, ó, se o N e o K são iguais, aqui embaixo vai dar 0. E 0 fatorial é 1, então permutação de N é N fatorial. Só que aí com um detalhe, se você está acompanhando aí, fazendo alguma anotação, coloque como observação que essa relação de N fatorial para permutação de N elementos é quando eles não repetem. Porque se eles repetirem, a gente tem que dividir esse N fatorial pelo fatorial do número de vezes que cada elemento repete. Certo? Esse alfa, beta, delta, lambda, gama, que está tudo aí, ó, eles representam o número de vezes que um elemento vai repetir. Normalmente é anagrama com letra repetida. Não tem muito o que falar mesmo, é só a gente aplicar. E, por favor, perceba nos exercícios que às vezes a gente vai ter que aplicar o princípio fundamental da contagem, né, analisando etapa por etapa do desenvolvimento. Não se esqueçam de dar uma olhada aí nos exercícios que estão resolvidos também. Né, eu estou na página 26, mas na página 25 aí tem alguns, a partir dela, né, tem alguns exercícios que já estão aí resolvidos. É muito importante você criar essa experiência. Bora lá para o número 1, está dizendo o seguinte: quantos anagramas tem a palavra amigo? Ô, gente, anagrama é quando você pega as letras de uma palavra e vai misturando, não necessariamente formando um sentido. Por exemplo, se você trocar o A e o O de lugar, fica omiga. Omiga não é uma palavra, é simplesmente um anagrama sem sentido, mas é um dos anagramas da palavra amigo, quando você tem 5 letras sem repetição para distribuir em 5 posições. E aí, se pergunta aí, a ordem aqui importa? Se eu trocar o A e o M aqui de lugar, ficar maigo, o resultado não é diferente? Então, a ordem importa, é arranjo. Só que eu tenho N elementos para distribuir em N posições. Então, é um tipo especial de arranjo, a permutação de N, onde o N vale 5, sem repetição. Da palavra amigo, você consegue formar 120 anagramas. O número 2 pede também de acordo com a palavra amigo, mas eles têm que começar com vogal, a primeira letra tem que ser vogal, e a última letra, a quinta letra, tem que ser uma consoante. Aí, gente, aqui está pronto, mas eu quero que fique claro para vocês que eu comecei a resolver por aqui, ó. Primeira letra, primeira etapa, tem que ser vogal. Quantas vogais tem a palavra amigo, ó? A, I, O, são 3 possibilidades. Última letra, tem que ser consoante. Quantas consoantes tem a palavra amigo? O M e o G, 2. Depois que você distribuiu as 3
uma das 3 vogais e uma das 2 consoantes, a palavra que tinha 5 letras agora só tem 3. E aqui no meio, como não tem restrição, você pode começar por aqui, onde você quiser. Sobraram 3 possibilidades para cá, como eu já usei uma, sobram 2, como eu já usei, sobra uma. Se você multiplicar, daqueles 120 anagramas da palavra amigo, em 36 você tem começados por vogal e terminados por consoante, certo? Agora, dá uma olhada no número 3, que a gente vai ter que pensar mais ou menos do mesmo jeito, só que tem uma outra coisa aí que normalmente aparece quando você vai usar o princípio fundamental da contagem em permutações. Dá uma olhada, a palavra é Chipre, e ele está querendo dizer o seguinte: quantos anagramas da palavra Chipre tem as letras C, H e I juntas? Bom, a própria palavra Chipre tem as letras C, H e I juntas, mas falou que tem que ser nessa ordem? Falou que tem que ser C, H, I? Não poderia ser HCI ou IHC ou ICH, enfim. São várias possibilidades do C, o H e o I estarem juntas. Além disso, eles podem estar juntos nas 3 primeiras, a partir da segunda, a partir da terceira e a partir da 4ª. Então, assim, só de você considerar que Chipre, o C, o H e o I tem que estar juntos, já são 4 possibilidades só de deslocamento aqui dentro dos anagramas que você vai conseguir fazer. Então, você vai deixar esse 4 aqui reservado. Agora, vamos imaginar que vão ser nas 3 primeiras posições. C, H e I são 3 letras, então pode ser qualquer uma das 3. Se eu usar uma, cai para 2. Se eu usar as 2, cai para 1. Então, aqui, ó, são 6 possibilidades do C, o H e o I estarem juntas, mas nas 3 primeiras posições. As outras 3 letras eu vou distribuir do mesmo jeito. Então, aqui, só nessa parte, já deram 36 possibilidades. Porém, lembra que pode ser, das 36, cada uma delas, eu vou ter 4 possibilidades de jogar as 3 letras nas 3 primeiras, a partir da segunda, a partir da terceira, a partir da 4ª. Então, esses 36 eu tenho que multiplicar por 4 para dar 144, que é a nossa resposta. O exercício número 5 ele é mais chato de fazer do que difícil de entender, viu, gente? Contar a historinha para você aqui do exercício. São 120 candidatos, eles vão receber números aleatórios de 5 algarismos e depois eles vão ser chamados de acordo com a ordem crescente desses algarismos. Só que deu um problema no computador, esses números de 5 algarismos foram formados apenas por algarismos ímpares, né? Quer dizer, os 5 algarismos têm que ser ímpares. Então, nesses números de 5 algarismos, só vão aparecer os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. E aí o exercício quer saber a posição do número. Se você pegar todos os algarismos, todos os números que você colocou, todos, eventualmente, os 120 números que você usou, e colocar em ordem crescente, o número 75.913 vai ocupar qual posição? Esse número 75.913, ele vai estar depois de todos que começam com 1, depois de todos que começam com 3, depois de todos que começam com 5, obviamente. Aí, os que começam com 7, ele vai estar depois dos que começam com 7,1 e com 7,3. Os que começam com 7,5, ele vai estar sempre na frente dos que começam com 7,5,1 e 7,5,3. Então, se eu descobrir cada quantidade desse aqui, eu vou descobrindo de quanto em quanto os meus elementos estão indo. Certo? Então, assim, ó, começados por 1 são 24, né? Por quê? Aqui eu fiz um X na primeira casa, porque aí eu vou jogar o 1 aqui como uma única possibilidade, depois sobram 1, 2, 3, 4 para eu distribuir aqui. E como são todos distintos, né? Eu posso ter 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, são 24 números dessa ordem, dessa lista que começam com 1. O raciocínio para começar com 3 ou com 5 é o mesmo. Então, só aqui já foram 72 números antes dos 75.913. Começados com 71, ó, eu coloquei 2x, né, nas 2 primeiras posições, porque tem que ser o 7, tem que ser o 1. Aí sobram para eu distribuir o 3, o 5 e o 9, 3 possibilidades, 2, 1. Aqui são 6 números que começam com 7 e 1. E 6 números, o mesmo raciocínio, que começam com 7 e 3. Então, já deram 12 aqui, ó. Se eu somar, já está dando 84
números antes desse aqui. Começado com 751, eu já fechei as 3 primeiras casas, com 753 a mesma coisa. Sobram só 2 números para distribuir aqui, são 2 possibilidades desse, mais 2 desse, 4 aqui. Se eu somar tudo dá 88. O próximo, gente, vai ser o próprio 75.913. Agora, toma cuidado, porque você faz tudo isso. Soma aqui dá 88, olha aí na letra D. Tem 88 para marcar, mas são 88 números antes desse. Ele quer saber a posição desse 75.913. Se são 88 antes dele, ele é o 89º, a resposta, letra E. Galera, o número 5, o exemplo aí com repetição. O número 6 também vai trabalhar dessa forma. Olha a palavra arara. Quantos são os anagramas para a gente distribuir? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 letras para distribuir em 5 posições. Então, vai ser uma permutação de 5. Porém, o R repete 2 vezes e o A repete 3 vezes. Está vendo como é que é a inscrição? E aí a gente vai fazer 5 fatorial e na parte de baixo da fração aí a gente vai colocar os fatoriais multiplicando, né, do número de vezes que cada elemento repete. Aqui, ó, o R repete 2 vezes, fatorial de 2. O A repete 3 vezes, fatorial de 3. Tem mais alguma que repete? Não, né? Então, fechou. 5 letras com uma repetindo 2 vezes, outra repetindo 3 vezes. Ficou desse jeito. Se você resolver aí até o 3 e cortar, a palavra arara tem 10 anagramas. Agora, olha o número 6, palavra Uruguai. Né? Quantos são os anagramas da palavra Uruguai que começam por vogal? Eu separei o seguinte, ó. Vogal da palavra Uruguai tem o A, o U e o I. Vamos calcular. Quantas começam por A? Se começa por A, esquece que o A existe. Né? Aí vai ficar Urugui, né? Urugui tem 6 letras, aqui o 6, com o U repetindo 3 vezes. Lembra aqui, ó, que aí você coloca o número de repetições aqui em fatorial. 6 fatorial dividido por 3 fatorial são 20. São 120, desculpa. 120 anagramas começam com a letra A. Para começar com U, são 3 U's, beleza, mas eu vou escolher um só. Vamos supor que eu escolha o primeiro, não vai fazer diferença. Fica Uruguai. São 6 letras com o U repetindo 2 vezes, olha aqui, ó. 6 fatorial e a repetição do U aqui 2 vezes em fatorial. Resolvi. 360 começam com U. Se eu tirar o I, fazendo menos raciocínio, fica Uruguai. São 6 letras, com o U repetindo 3 vezes. 6 fatorial para distribuir 6 letras em 6 lugares. O U repetindo 3 vezes, 3 fatorial. Aí eu posso resolver que são 120. Começar por vogal pode começar por A, ou por U, ou por I. Se eu somar tudo nessa disposição, porque pode ser isso, ou isso, ou isso, 600 anagramas da palavra Uruguai, começados com vogal. Beleza? Aula de permutações. Até mais.